Não. Morador de rua tem residência fixa? Sim ou não? Sim ou não? Não tem. Mas se o morador de rua, agora sim. Até que. Valeu. Então por isso que não estava dando certo antes. Segunda vez que eu utilizo. Eu chamo o cara do Rio. Pessoal lá do Rio, cadê o pessoal do Rio? Não fala isso não, pô. Os caras não vão ser graça, tio. Então é o seguinte, morador de rua tem residência fixa? Sim ou não? Será que o simples fato de ser morador de rua não tem residência fixa, será que eu posso decretar preventivo? STJ para você. Vem cá, você sabe onde localizar esse morador de rua pode ser localizado? Ele está sempre dormindo ali, debaixo dos prédios, ele está sempre ali. É isso? Sim. Então, não é fundamento para decretar a prisão preventiva. Beleza? Simples fato de ser morador de rua. Se você consegue constatar onde o cara mora, onde o cara dorme, então não há que se pedir a preventiva com base na ausência de residência fixa. Ou seja, o simples fato de ser morador de rua não fundamenta pedir de prisão preventiva. E aí, vai passar mais duas? São dúvidas minhas. Interceptação telefônica. Acabou de, mandou aqui. Crime de catálogo. Crime de catálogo. Inventa, não existe isso. Crime de catálogo. O maluco me liga. Sabe o que é crime de catálogo? Eu sei lá, pô. Crime de catálogo. Expressão usada, Veja quem vê lá do direito português. Catálogo telefônico. Catálogo não, catálogo. Isso, catálogo. Eu falei catálogo. Catálogo. Perceba bem. Vamos lá, Perceba. Então, veja que você vai dar esse conceito àqueles crimes em que é possível o quê? A interceptação telefônica. Seriam os crimes por meio de conversação. Exatamente, por causa desse nome. Beleza? Tranquilo? E para fechar aqui, questão da interceptação telefônica por prospecção, interceptação telefônica pré-delitual, interceptação telefônica prospectiva. É a mesma coisa. O que vem a ser uma interceptação telefônica prospectiva? Interceptação telefônica para apurar fato futuro. É admitida? Não. Beleza? Tranquilo no juízo de periculosidade da gente. Legal? Bacana então. Tu manda assim, eu mando? Beleza, então, vamos lá. Vamos lá então, tortura, não foi isso? Tortura. Determinado policial militar. Agora é só iê na tela, só iê, muito iê. Determinado policial militar efetuou a prisão em flagrante de Luciano e o conduziu à delegacia policial. Lá, com o objetivo de fazer Luciano confessar a prática dos atos que ensejaram sua prisão, o policial responsável por seu interrogatório cobriu sua cabeça com saco plástico e amarrou-os no seu pescoço, asfixiando. Então, conduziu para confessar, já praticou um ato aqui, olha aí, uma torturazinha. Como o Luciano não confessou, não ocorreu o objetivo lá que era a confissão, o policial deixou trancado na sala de interrogatório durante várias horas. Pendurado de cabeça para baixo, no escuro, período em que ele dizia que, se ele não confessasse, seria morto. O delegado de polícia, ciente do que ocorria na sala de interrogatório, manteve-se inerte. Então o delegado tomou conhecimento que estava ocorrendo fato de tortura, não é isso? E nada fez, se manteve inerte. Em depoimento posterior, Luciano afirmou que a conduta do policial lhe provocara intenso sofrimento físico e mental. Considerando a situação hipotética, acima e o disposto da Lei 9455/97, os itens subsequentes. Vamos lá. O delegado não pode ser considerado coautor ou partícipe da conduta policial, pois o crime de tortura somente pode ser praticado de forma comissiva. Bem, o delegado não vai ser, porque aqui você tem uma exceção à teoria bonista. Concorda? Porque o delegado vai responder por uma outra figura típica, que é a tortura ou omissão. E lembrando sempre que a tortura e a omissão é tortura, sim ou não? Mas não é equiparada a nenhuma. Sabia disso? Detenção, tortura seria uma tortura que não é equiparada a nenhuma. Beleza? Tranquilo. Então, aí ele diz aqui, pois o crime de tortura
ser praticado de forma comissiva. É possível a prática da tortura através de um ato omissivo, sim ou não? Claro que sim, questão errada, então. Beleza? Tá? Vamos lá, então. B. A comprovação da materialidade da conduta policial é imprescindível a realização do exame de corpo de delito que confirma as agressões sofridas pelo Luciano. E aí? O crime de tortura você sempre vai raciocinar com vestígios do quê? De ordem. O que vem na sua cabeça? O cara foi torturado. Qual imagem vem na sua cabeça? Está tendo lesionado. Sim ou não? Será que eu posso ter uma tortura sem lesão? Tortura psicológica. Então é errado porque ele fala que é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, né? Que confirma as agressões sofridas. Quando ele faz exame de corpo de delito e confirma a agressão sofrida, claro que está fazendo uma referência à constatação de lesões. Mas tortura psicológica, perceba, você não tem como comprovar através do exame de corpo de delito. Você vai entrevistar ali a vítima, saber se ela teve um dano emocional ou não. Beleza? Então fica esperto aqui, tá? As duas questões erradas. Vamos para a segunda. O crime de tortura na modalidade de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou condição da vítima, é delito próprio, que só pode ser cometido por quem possua autoridade, guarda ou poder sobre a vítima. Tá certo ou errado? Tortura é confissão, não é isso? Constranger alguém com emprego, causando sofrimento físico e mental, a fim de obter informação. Ó, fica ligado. Tortura é confissão, tortura inquisitorial, tortura probatória são os nomes que podem aparecer. E outra coisa, aquela mulher que tortura o marido para ele confessar uma relação extraconjugal comete o crime de tortura. Beleza? Tranquilo? Eu falo isso porque o crime de tortura tem na sua cabeça um policial torturando o preso. É isso que tem na sua cabeça? É tortura confissão, não é o policial que tortura o preso para ele confessar. É isso? Mas fique esperto. Por quê? Não é um crime o quê? Em via de regra. A tortura não é um crime próprio. Via de regra, não. Tortura castigo seria um crime próprio. Mas a regra, a tortura é um crime comum. Beleza? E aí eu tenho que falar para você o seguinte: é por isso que a tortura é chamada crime jabuticaba. Não sabia? Alô, você. A tortura é chamada de crime jabuticaba por quê? Porque a tortura como crime comum só existe aqui no Brasil. Na legislação, sabia não? Lá fora, a tortura ela só pode ser cometida por agente público, beleza? Por isso que é chamada de crime jabuticaba em termos de ideia na lei. Tranquilo, então. Essa questão, então, aqui está errada, né? Porque fala que a tortura é um delito próprio quando não é. É um crime comum, tá? Mas você tem algumas figuras que iriam entrar aí na modalidade de crime próprio. Por exemplo, tortura castigo, né? Ele tem que ter a guarda, autoridade, a guarda e autoridade em relação à pessoa que está sendo torturada. Beleza. Questão 3. A condenação, essa aqui vai cair amanhã. A condenação de agente público por delito previsto na lei de tortura acarreta, como efeito extrapenal automático da sentença condenatória, a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para o seu exercício pelo dano do prazo da pena aplicada, segundo o entendimento do STJ. Tem a previsão da perda do cargo, sim ou não? Será que o juiz tem que fundamentar? Perceba que na tortura, a condenação da tortura, a perda do cargo é automática, independe de fundamentação. Mas fique esperto, eu estou falando tortura, porque se cair a acusa de autoridade amanhã, o juiz tem que fundamentar. Se cair a lei de racismo amanhã, você também tem a perda do cargo, o juiz tem que fundamentar. Entendeu? Na tortura, efeito automático da sentença do STJ nesse sentido, questão correta. Legal? Bacana. A jurisprudência da tortura, eu já falei que o STJ entende que não é obrigatório iniciar no regime fechado, não falei isso? E o STF, com uma decisão de junho, entendendo que na tortura você deve iniciar no fechado, eu já tinha julgado aqui. Anota aí o julgado do STF, não vai falar, pô, mas se eu falar um negócio lá, não estou julgado, anota aí. STF, HC, 123, 316, Sergipe, de 9/6/2015. Beleza? Dizendo o seguinte,
o STF, na tortura, deve se iniciar no regime fechado. Beleza? Tranquilo. Então, Lúcio, não, acabei aqui a tortura, agora eu vou deixar, né? Agora é contigo, irmão. Pessoal, pega a criminologia aí, por favor. Vamos lá. Criminologia. Antes mesmo, pessoal, tem conversa. Não, só rapidinho. Os professores aqui, a gente se ausentar aqui, né? A gente vai bater uma foto nossa aqui, rapidinho, tá? Júlio. Vamos lá, rapidinho. Cadê o rapaz? Vamos. Vamos saber. Eu vou botar um dia pra você, qualquer lugar, hein? Agora aqui, rapidinho. Pessoal, vamos lá. Criminologia. Bora lá. Acerca da criminologia, é correto afirmar que a teoria funcionalista da anomia e da criminalidade, introduzida por Hermes Durkheim, no século XIX, contrapunha a chave de criminologia. É jogo duro, vamos lá. Criminologia 54. É a 6. 6, para vocês, é 6. Monstro que errou, vamos lá. Primeira questão. Analise a seguinte assertiva. É essa? Foi mal. A criminologia tem como objeto o estudo do delito, delinquente, a vítima e interdisciplinaridade. Se você não sabe essa, pode ir para casa e fazer a prova amanhã. Interdisciplinaridade, você sabe que é característica. O quarto elemento aí seria, o quarto objeto, no caso, seria controle social. Então, Galera do Periscope, Iê, tá indo embora. Iê, só Iê na tela, só Iê. Controle social. Beleza? Então, interdisciplinaridade é característica e o método é indutivo. Próximo aí, então essa questão está errada. 50. Acerca da criminologia, é correto afirmar que a teoria do etiquetamento, labeling approach, idealizada por Howard Becker, pessoal, quando o CESP falar ou citar um nome, geralmente é verdade. O CESP não gosta de fazer peguinha com um nome, a não ser que seja tipo nombroso, assim, com muito clássico. Assim. Agora, nome que é muito específico, não se preocupe. Considere, se for para chutar, chute verdadeiro. Então, é Howard Becker, eu tenho certeza, provavelmente é, 95% de chance de ser. Defende que o sistema penal é seletivo contra o estabelecimento da população criminosa, proporcionando que a lei penal recaia com maior ênfase apenas sobre determinadas camadas da população, geralmente camadas marginalizadas pela sociedade. É justamente o que diz a teoria do etiquetamento. A teoria do etiquetamento, ele tem uma visão que é o seguinte, olha, eu não analiso o criminoso, eu analiso a sociedade em relação a esse criminoso. Não é a senhora que é uma ladra, não. Não é ladra não, tá? Vou falar um exemplo. Não é a senhora que é ladra, não. É a gente que te enxerga assim e te coloca como rótulo, só porque você abriu a carteira e pegou R$1.000. Entendeu? Então, é isso a teoria do etiquetamento. Então, esse item está certo. Próximo aí, a teoria da desorganização social defende que a interação frequente do sujeito com os semelhantes que praticam atos delituosos faz com que o mesmo passe a praticar também atos delituosos. Na verdade, essa seria a teoria da imitação.
Teoria da imitação de Gabriel Tarde. Professor, caraca, eu não lembro dessas teorias. Calma, calma. Vou ser delegado.com.br, está resumindo lá. Cadê o Felipe? Felipe Tenório? Não, Felipe Tenório. Desculpa. Felipe Tenório, as aulas do Periscope, ele foi lá, digitou, e aí ele me passou, eu coloquei lá, vou ser delegado.com.br, um resuminho que você lê em 15 minutos, vai salvar a tua vida em criminologia, beleza? Se está muito viajando agora, dá uma olhada lá, tem as principais informações, as teorias do consenso, as teorias do conflito, para você dar uma lida nas principais posições. Rapidinho ali, fica lá no Periscope que o Felipe Tenório fez essa força para a gente aí. Eu tenho até corrigido o nome dele, está errado lá. Aí o aluno perguntou assim, professor, qual é a diferença da teoria da imitação para a teoria da associação diferencial? A teoria da associação diferencial de Sutherland, a teoria da associação diferencial nada mais é que a aplicação da teoria da imitação, que é uma teoria sociológica, sociologia, Gabriel, né? A teoria da sociologia, e ele aplicou na criminologia. Sutherland então aplicou na criminologia. Então, a teoria da desorganização social defende que a interação na verdade, então aí seria a teoria da imitação, ok? Pessoal, a teoria da desorganização, eu estou lembrando, escola de Chicago, pessoal, calma, teoria do consenso e teoria do conflito, tem que ir para a prova você vê isso, teoria do consenso, casa, teoria do consenso, casa, Chicago, anomia, subcultura delinquente e associação diferencial, que é a mesma coisa que desorganização. Casa. Teoria do conflito, a lei de Approach, teoria crítica. Beleza? Lembra do Alessandro Barata. Ok? Legal, então, aí está errado. Próximo item, acerca. E foi? A casa? Vamos lá, casa, aí você entra no site e puxa lá. Você é delegado.com.br, lá você também pode comprar um livro excelente com passagem de delegado. Beleza? Então vamos lá. Eu já te passo, tá? Só para a gente não perder o vídeo. Acerca da criminologia, é correto afirmar que Lombroso, que é um amigo meu que tem o apelido de Lombroso, desenvolveu a teoria do criminoso nato. Calma, pessoal, eu sei que não está no edital as teorias clássicas, a teoria clássica e a teoria positivista, mas eu estou pecando pelo excesso, porque o CESP, muitas vezes, quando ele fala das teorias sociológicas, eu não sei, eu não confio muito no CESP. Então vamos passar aqui rapidinho, só para a gente lembrar. Acerca da teoria do criminoso, pode afirmar que Lombroso desenvolveu a teoria do criminoso nato, verdade? Você não sabe isso, não sabe mais nada de criminologia. O indivíduo seria predisposto à prática delituosa em razão de características antropológicas, verdade? Ferri fundamentava a responsabilidade penal na convivência social, afastando a tese do livre-arbítrio, a fase sociológica de Ferri e Garofalo, idealizou a teoria da seleção natural, segundo a qual os criminosos irrecuperáveis deveriam ser afastados do convívio social. Isso é correto, é doutrinário, beleza? Se eu tiver alguma dificuldade, meu material não explica direitinho. Então, está correto. Então, a teoria, só para vocês lembrarem, a teoria clássica ela é iluminista. A teoria clássica ela é iluminista. Então, livre-arbítrio, direitos das pessoas, as pessoas tomam as decisões, e os crimes elas têm que receber proporcionalmente a pena pelo fato praticado. Já a teoria positivista, ela nega esse livre-arbítrio. Beleza? Beleza. Então, a próxima aí, então esse item está correto, o próximo aí. Com relação à criminologia, é correto afirmar que a vitimização secundária é levada a cabo no âmbito dos controles sociais, mediante o contato da vítima com o grupo familiar. Vitimização primária. Ela é minha mulher, apoiou de mim. É ou não é? É vitimização primária, sim ou não? Vitimização secundária. Ela vai lá na delegacia, faz ocorrência, a policial não apoiou, mas está pronto, né? Aí ela vai lá no Ministério Público, tem aquela audiência de justificação da Lei Maria da Penha, tudo isso é vitimização secundária. Aí ela volta para casa, minha família toda começa a tratar ela mal, meus amigos, meus alunos, o Júlio, você é uma gente boa, essa mulher dele é Dinamarca, gente boa. Essa mulher dele não vale nada, tá? Então, essa seria a vitimização terciária. Então, com relação à criminologia, é correto afirmar que a vitimização secundária é levada a cabo no controle social, tá certo? Mediante o contato da vítima com o grupo familiar, essa seria terciária. Mais um, Azul? Cadê o Azul? Pô, vai lá, você é o cara.
Acerca da criminologia, posso? É correto afirmar que a teoria funcionalista da anomia e da criminalidade introduzida por Emile Durkheim no século XIX contrapunha, era contrária à ideia de propensão ao crime como patologia, a noção de normalidade do desvio como fenômeno social, podendo ser situado no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que se origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e caracterológica do delinquente. Meu Deus do céu. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Que a teoria da anomia de Durkheim acha que o crime é uma coisa que tem na sociedade, é uma coisa normal. Se tem sociedade, vai ter crime, não é isso? Então, na teoria de Durkheim, o crime é até uma coisa boa. É uma coisa boa que acontece na sociedade. A sociedade precisa do crime para evoluir. Então, o crime não é necessariamente uma coisa ruim, tem fatores positivos. É um fator social normal, é um fator social útil e tem a ideia da anomia. Lembrando que a anomia é o afrouxamento das regras, as normas jurídicas pela interação entre as pessoas. Beleza? Se não tiver dúvida disso aí, então esse item está correto, está perfeito, e eu vou passar para os últimos. Vamos lá. Beleza. Crime de abuso de autoridade, Lei 4898/65. Lei 4898/65. Vamos ficar ligados, hein? Vamos lá, questão 1. Já achou? Sobrou? É isso aí, né? Joga duro. É isso aí. Aí eu pergunto para você: policial civil aposentado entrou numa residência sem autorização legal, sem autorização do morador. Policial civil aposentado entrou numa residência sem autorização do morador. Cometeu crime de abuso de autoridade? Não cometeu crime de abuso de autoridade, mesmo que ele tenha se identificado como sou delegado aposentado. Por quê? Ele está, abusando de quê? De poder que ele nem tem mais, entendeu? Então fica legal que o cara aposentou, não se falar em crime de abuso de autoridade, teve a violação do homicídio. Beleza? Questão 1. A representação, abuso de autoridade 4898/65. A representação dirigida ao MP, com a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias, prevista na lei de abuso de autoridade, constitui a autorização do ofendido ou de seu representante legal para a propositura da ação penal pública, ou seja, é condição de procedibilidade, sem a qual o MP está impedido de oferecer a denúncia. Perceba bem, questão batida demais. Ele fala o seguinte: olha, os crimes de abuso de autoridade, será que o MP ele pode propor ação penal sem a manifestação de vontade da vítima? Chegou uma informação no Ministério Público, e olha que o Ministério Público, a informação chegou com provas materializadas, inclusive, chegou lá porque esse fato acabou sendo filmado no sistema de vídeo lá, chegou lá no Ministério Público. A vítima, cara, o policial militar agredindo o cara lá e tal. Aí o cara falou: olha, MP, não quero nem confusão com polícia militar, não, olha, não mexe com isso não. Ministério Público pode propor ação? Ministério Público pode propor ação, porque os crimes de abuso de autoridade, ação penal pública é incondicionada. Como vai ser aquela representação? Aquela representação tem natureza jurídica, de notícia, seria materializar o direito de petição. A ação penal pública é incondicionada, beleza? Outro detalhe ainda em relação ao crime de abuso de autoridade, perceba que não há crime de abuso de autoridade. Que é essa? Será que eu tenho dupla subjetividade passiva? O crime de abuso de autoridade, veja aqui uma questão perguntando isso na prova, é um crime de dupla subjetividade passiva. Certo ou errado? O Tício apanhou do policial. Ele é vítima? Sim ou não? Ele está sofrendo? Ele é sujeito passivo? Sim. Será que o Estado também sofre quando alguém abusa da autoridade que o Estado não conferiu? O Estado não fica triste? Deus, discutiu, fez prova. Você está abusando? Eu também sofro com isso. Então, perceba que você tem um Estado que você acaba exorbitando, tá certo? E você tem a vítima. Crime de abuso de autoridade, dupla subjetividade passiva. Porque o Estado é a vítima, beleza? Tranquilo? Beleza, então. Tá, vamos lá. Número 2. Deve responder pelo delito de abuso de autoridade o juiz que
sem justa causa, deixar de ordenar a imediata liberação de adolescentes ilegalmente apreendidos. Certo ou errado? Errada a questão. O que o examinador vai fazer na sua prova amanhã? Olha só, você tem que ler 3 leis, você tem que estudar simultaneamente. Uma aqui, outra, né, as 3 aqui, uma do lado da outra. Abuso de autoridade, tem que estar do lado. ECA e tortura. Essa é a pegadinha que o cara vai fazer e ele tentou fazer isso aqui. Beleza? Veja que se o juiz deixa de relaxar uma prisão de um maior, cometeu isso dolosamente, né? Cometeu crime de abuso de autoridade, sim ou não? Sim. E se for menor? ECA. Beleza? Então, na verdade, aqui não é que o crime de abuso de autoridade, é ECA. Beleza? Artigo 234. Legal? Bacana. Vamos lá. Errada a questão porque está tudo aqui no adolescente. Tá, se liga só, hoje, lá no hotel, você vai dar uma olhada nesse artigo aqui. Bem, tá. Artigo 4º. Letra A da Lei de Abuso de Autoridade. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Não é isso? Se realizar uma apreensão de um menor fora das formalidades legais, constitui abuso de autoridade? Não, vai responder no ECA. Artigo 230. Entenderam ou não? Bem, letra B, a linha B, do artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade. Submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Se for maior, abuso de autoridade. Se for menor, artigo 238. Ele vai fazer isso amanhã. Ele vai jogar uma conduta ao menor e vai falar que é abuso, ou vai jogar uma conduta. Ele vai jogar uma conduta no menor e vai chamar de abuso, quando não é, crime não é. Como ele fez no MP em 2014. Tá? Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. E aí? É abuso? Sim ou não? Não, estou aqui, estou perguntando. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente, delegado, né? A prisão ou detenção de qualquer pessoa. É abuso? Não é? É. E se ele deixa de comunicar a apreensão de um menor? Vai cair no ECA. Se ele deixa de comunicar a prisão de um adulto à família, constitui abuso de autoridade? Não? Se ele deixa de comunicar a apreensão do menor à família, constitui crime no ECA? Aí sim, porque ECA inclui a família e o abuso que ele inclui. Pegou essa? Então, é menor? Não, calma. Se for família, segura que é só um ECA. E na lei de abuso não entra a família. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana então. Legal, né? Porque o 231 fala: deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, ou a pessoa por ele indicada. Lá na lei de abuso de autoridade, ele fala o seguinte: deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Juiz competente só. Entrou a família? Não. A família só entra no ECA. Beleza? Tranquilo? Legal. Deu para entender o que eu falei aqui? Ele vai tentar fazer isso amanhã. Legal. 3. O delegado de polícia que submete pessoa sob sua guarda a situação vexaminosa pratica o crime de tortura e não de abuso de autoridade. E aí? Vai cair? Delegado de polícia 2015. Caiu. Universo. Concorda comigo? Não caiu? Dessa vez você sabe. Está certo ou errado isso? Errada a questão, né? Aí é o que? Crime de abuso de autoridade. Beleza? Abuso de autoridade do artigo 4º, né? A linha A. A linha A não, a linha B. Legal. 4. A conduta de um delegado de polícia que deixe de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão de determinada pessoa poderá configurar com prevaricação, mas não abuso de autoridade. Prevaricação ou abuso? Abuso. E se deixou de comunicar a família?
Há que se falar em abuso. E se for menor? Intenção de comunicar a família? Então não é. Beleza? Tranquilo. O que eu coloquei aqui? Beleza. Agora, vai entrar, Lúcio? Peraí, já acabou? Ah, tá, olha só. Artigo 3º, crime de abuso de autoridade, crime de atentado. Então, a forma tentada corresponde à consumada lá no artigo 3º, tá? Da lei de abuso de autoridade. Outra coisa, lá no artigo 5º, considera-se autoridade para efeito desta lei, ou seja, a lei 4.98, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração, ou seja, não há necessidade, né, de ele ocupar um cargo público de maneira permanente. Você tem um exemplo de quem, Luiz? Fala aí. O cara não estava prestando atenção na aula. Empresário, transitoriamente sem remuneração e pratica crime de abuso de autoridade. Ah, outra coisa. Artigo 6, parágrafo 3º da lei de abuso de autoridade. A perda do cargo prevê a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Tem isso? Sabe o que ele vai fazer amanhã? Ele vai fazer o seguinte, ó. Nos crimes de tortura, né, o crime de tortura, a prática do crime de tortura, enseja a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. Ele vai pegar a pena da tortura, da perda do cargo, que você sabe que lá também tem. Ele sabe que você leu, você lembra disso aqui. Aí ele sabe que ele faz de maldade. Ele tira, eu só falo aqui, é tortura. Aí tu, pum, eu li isso aqui, tá certo. Não, irmão, você até leu, mas foi na lei de abuso não de tortura. Fique esperto então que gosta de fazer esse esquema aí. Aqui não fala da perda do cargo, sim ou não? A perda do cargo aqui é automático ou vista fundamental? O juiz tem que fundamentar na sentença. Não é automático. Bacana, tranquilo, falei da pegadinha. Vai lá, meu irmão. Depois pessoal, então vamos aí a próxima terminologia. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Então, em relação aos modelos teóricos da criminologia, é correto afirmar que o surgimento das teorias sociológicas em criminologia marca o fim da pesquisa etiológica própria da escola ou do modelo positivista. Dois nomezinhos assim diferentes, se você se lembrar. Vamos falar etiológico é a origem, ok? A origem, ok? A busca da origem, da causa primeira. Acho que esse é o termo melhor, da causa inicial, da causa primeira, beleza? E quando fala de fenomenologia, ele está falando do processo de conhecimento, beleza? Então, dois nomezinhos que você precisa se lembrar. Aqui ele está falando o seguinte: como surgem as teorias sociológicas, que é a casa, não é isso? Que é a casa que eu falei, teoria do consenso, e depois as teorias do conflito. Ele está falando assim: acaba, a criminologia não quer mais saber qual é a causa do crime, isso é verdade? Não, a criminologia sempre vai buscar a causa do crime. Cada modelo vai explicar a causa do crime de uma forma diferente. Ou é a sociedade, ou é a partir do sujeito, ou é a partir do modelo antropológico ou sociológico. Então, esse item está falso. O próximo aí. Na criminologia é frequente o debate a respeito das funções da pena. Segundo a ideia de prevenção especial negativa, a pena teria a função de neutralizar ou segregar o condenado no meio social, impedindo de cometer novas infrações. Então, vamos lá. Prevenção geral. Prevenção geral e prevenção especial. As duas podem ser positivas e negativas. Então, prevenção geral positiva, validar a norma, garantir a existência da norma. Ou seja, quando fala assim, a norma não pegou, é porque não teve a prevenção geral positiva. A norma não pegou. Quando a norma pega, é porque teve a prevenção geral positiva. Prevenção geral negativa é o que o Feuerbach chamava de coação psicológica. Quando eu vejo um cara sendo punido, eu freio, eu tenho os meus freios inibitórios sociais, eles ficam aflorados porque eu vejo que o sujeito é algemado, etc. e tal. Essa é a importância, então, na criminologia de grandes operações policiais e tal, não é? Quando passa na televisão. Então, essa é a prevenção geral. A prevenção especial, ele tem a ver com o condenado, né? Em relação ao condenado. Se for positiva, negativa, evitar a reincidência, e se for positiva, tem a ver com a ressocialização. Então, evitar a reincidência negativa e positiva tem a ver com a ressocialização do preso. E aqui ele fala que, segundo a ideia de prevenção especial negativa,
prevenção especial negativa, a pena teria a função de neutralizar ou segregar o condenado do meio social, impedindo de cometer novas infrações? É certo, correto. Ok? Correto. Então, evitar a reincidência, está certo, o próximo item. Então, vamos lá. Em relação aos modelos teóricos da criminologia correta afirmada, César Mondroso é considerado o pai da criminologia por ter utilizado o método empírico, método de observação de suas pesquisas, revolucionando e inovando o uso da criminalidade da correta, tranquilo um para o outro. A respeito do estudo da criminologia correta afirmada, o método de análise utilizado pelos psicólogos, aonde que eu falei para você? Fenomenologia, está aí, ó, é buscar o processo, a essência, o porquê do crime. Então, a respeito do estudo da criminologia, correto afirmar que o método de análise utilizado pelos psicólogos para entender a vivência do paciente criminoso no mundo em que ele se encontra, bem como analisar seu modo de perceber os acontecimentos ao seu redor, é chamado de fenomenologia criminal. Tem a ver em determinadas situações, principalmente quando o crime tem um caráter psicológico, ou seja, quando o crime tem uma motivação psicológica, o psicólogo tem que para buscar entender o crime, a criminologia se vale da psicologia, porque uma das características da criminologia é a interdisciplinaridade. Então ela vê assim, então, esse cara, pelos aspectos psicológicos dele, pelos aspectos, não psiquiátricos, mas mais psicológicos, então, buscando entender o porquê do crime, isso se chama fenomenologia, entendeu? Então, esse aí está correto. Próximo aí, em relação aos modelos teóricos da vitimologia, pessoal, é o seguinte, olha, vitimologia desiste, velho. Cada autor tem uma classificação de vítima. Cada autor tem uma classificação de vítima. Cada autor tem uma classificação de vítima. Então, por exemplo, na prova de São Paulo, caiu uma classificação que é do professor Guaraci, que é delegado de São Paulo e tem aquele manual esquemático, na verdade, de criminologia. Ele é uma classificação dele. Então, classificação de vitimologia, tá, vamos falar de algumas rapidinho aqui, só para citar de consciência, mas pode cair uma que ninguém ouviu falar. Assim, cada autor adota, se você botar no Google classificação de vítima, vai ter mais de 200 classificações. Mas aqui ele fala o seguinte: em relação aos modelos da vitimologia, as pessoas que apresentam predisposição permanente e inconsciente para se tornarem vítimas, atraindo os criminosos, como por exemplo prostitutas e usuários de drogas, são chamados de vítimas atuantes. Na verdade, vítima atuante é aquela mulher que vai na delegacia, quer registrar, né? Ela é atuante, e aí se você não, aí ela registra, né? Registra com esse. Aí você não apura, ela vai, você não apura, eu vou no MP, vai no MP. Aí essa vítima atuante, aí vai no MP, o MP demora, aí ela vai lá no MP, né? Essa vítima é vítima atuante, ela vai atrás dos seus direitos. Essa é a vítima atuante, beleza? Legal? Então, eu vou colocar no site algumas outras classificações para a gente ganhar tempo, mas vou colocar já está no meu material lá. Beleza? Terminou? Então vou entrar aí. Essa está errada. Essa está errada. Próxima. As organizações sociais lançam mão de dois sistemas de controle sociais, os quais são articulados entre si. De um lado tem-se o controle social informal, do outro fala-se do controle formal. Tais sistemas são estudados apenas para os fatos considerados típicos para o direito penal. Pessoal, olha só, presta atenção aqui. A criminologia, ela não quer saber do conceito doutrinário de crime, do conceito dogmático do crime, fato típico, ilícito e culpável. Alguém me pergunta assim, professor, a criminologia se preocupa com suicídio como fenômeno social? Sim ou não? Sim, porque a criminologia, ela cuida de algo que é maior do que o conceito doutrinário dogmático de crime. Então, se você for, mas o suicídio, o ato suicida não é crime, todo mundo sabe. Ao contrário do que aquele delegado falou no WhatsApp lá. Mas a criminologia, ela não se preocupa só com o crime, fato típico, ilícito e culpável. Ela se preocupa com fenômenos da criminalidade como um todo. E o suicídio pode ter, por exemplo, relação com drogas, por exemplo. Então, a criminologia tem interesse no estudo, sim, do suicídio, por exemplo. Então, esse item é falso porque ele fala que o controle social, aí no caso, só seria considerado se for para fatos típicos. Isso não é verdade, tá bom? Pode ser, por exemplo, o suicídio. Então, esse item está falso. Mais um aqui, já passamos junto. As formas de controles formais devem manter distância objetiva do controle informal para garantir a imparcialidade do sistema penal. A forma de controle formal, que são as instâncias
judiciais, vamos dizer, né? As formas de controle formal, elas têm que conviver e interagir com as formas de controle informal, que é a sociedade, as pessoas, o grupo comunitário, a escola e tudo mais. Beleza? Então esse item está